Genética do comportamento é aquela ciência que vai tentar entender sobre uma perspectiva biológica os comportamentos de vocês. Pessoas assim com comportamentos, eu quero dizer aqui nesse momento, sejam aí comportamentos legais, hábitos que vocês tenham, ou mesmo comportamentos que estão relacionados a psicopatologias, né, a transtornos humanos, ou mesmo alguns comportamentos aí que levam vocês a serem muito especiais, né? Então, só adiantando aqui um pouquinho, os famosos estudos de QI, né, eram bastante matéria, não só da psicologia, como a genética do comportamento. Outra maneira de definir, Marquinhos, talvez genética do comportamento, seria entender ela como a ciência que estuda populações humanas ou populações de animais, né, populações de qualquer animal que a gente queira avaliar, e dentro dessas populações, a gente vai buscar, então, a diferença entre os membros daquela população, diferença em termos fenotípicos ou comportamentais, né? O comportamento poderia ser tratado aqui como um fenótipo também. E a genética do comportamento vai se preocupar, então, além de fazer, né, de avaliar as diferenças interindividuais entre esses indivíduos da população, ela vai se preocupar em entender de onde vêm aquelas diferenças, como, por que aquelas diferenças existem. Né? Então, elas são devidas ao ambiente que aqueles indivíduos daquela população estão vivendo naquele momento, são devido aos genes, né? a parte da genética que está causando aquelas variações entre aqueles indivíduos da mesma população, ou é uma interação entre genes e ambiente. Então, a grosso modo, é isso, gente. Se vocês colocarem assim, numa ponta, o DNA, né, a parte mais básica da informação de vocês, que está lá dentro do núcleo das células de vocês, que contém os genes de vocês, e na outra ponta, lá do outro lado, lá no outro extremo, o comportamento, a maneira, né, do que vocês gostam, o que vocês fazem, ou algum determinado comportamento errôneo que porventura vocês têm, tem um monte de coisa no meio. Um monte. Né? Então, tem o RNA, tem as proteínas, tem as células, tem os órgãos de vocês, tem as variáveis ambientais. Se a gente pensar em cérebro, tem ali, né, o neuroma, né, que é todas as conexões neuronais feitas eventualmente pelas células neuronais. Então, tem uma infinidade de coisas aqui no meio. Mas a genética do comportamento, ela sai aí, então, de uma ponta e tenta ir na outra, varrendo tudo que tem pelo meio. Né? Tem alguns colegas aí que passam, às vezes, a vida inteira trabalhando com expressão gênica dentro da grande área, se considerando, né, um geneticista do comportamento. E aí, quando tu vai ver, na verdade, ele está estudando o RNA e está avaliando alguns comportamentos, mas ele nunca se preocupou muito com o DNA, nunca se preocupou muito com as proteínas, com as interações celulares. Então, é possível para qualquer um de vocês que tiverem aí interesse de ver os comportamentos sob uma perspectiva biológica, vir fazer parte dessa área sensacional que é a genética do comportamento.